Uma faxineira humilhada publicamente por uma noiva arrogante durante uma festa luxuosa. Mas o que acontece depois? O milionário surpreende a todos com uma atitude que ninguém esperava. Ele revelou um segredo que mudou tudo. De onde você está vendo este vídeo agora? Comente abaixo. Se você acredita na justiça e no respeito, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. Helena Guedes percorreu com o olhar o grande salão da mansão Valença enquanto passava o espanador pelas molduras douradas dos retratos de família. 15 anos limpando cada canto daquela casa lhe deram um conhecimento íntimo de seus segredos. As tábuas que rangiam, as janelas que precisavam de mais força para fechar, os cantos onde a poeira se acumulava com maior tenacidade. Suas mãos, ásperas pelos anos de trabalho com produtos de limpeza, moviam-se com precisão e cuidado sobre objetos que valiam mais do que tudo que ela já possuiu na vida. De sua posição discreta, Helena havia observado o crescimento de Martim Valença, o único herdeiro de uma das famílias mais influentes de São Paulo. Ela o viu transformar-se de um menino tímido em um homem de negócios respeitado que havia multiplicado a fortuna da família com investimentos inovadores. Apesar de seu sucesso, Martim mantinha uma humildade incomum entre os de sua classe, algo que Helena sempre admirara em silêncio. "Bom dia, Helena." A voz grave de Martim ressoou no salão, surpreendendo-a. "Seu Martim, bom dia," respondeu ela, esboçando um sorriso sereno enquanto seus olhos de um castanho profundo, que parecia guardar histórias nunca contadas, encontraram brevemente os dele antes de voltar à sua tarefa. Não sabia que estava em casa. Martim se aproximou com passos tranquilos, vestido com um terno impecável, que contrastava com as olheiras que revelavam noites de trabalho intenso. "Acabei de chegar de Nova York," disse ele, passando a mão por seu cabelo escuro. "E tenho notícias importantes para compartilhar com todos esta noite." Helena assentiu, mantendo sua expressão neutra apesar da pontada que sentiu no peito. Os rumores entre o pessoal de serviço circulavam há semanas. O jovem Valença finalmente havia decidido se comprometer com Luciana Mendonça, filha de uma aristocrática família paulistana vinda a menos. "Será um jantar especial, então, senhor. Avisarei a Mercedes para preparar seu prato favorito." "Obrigado, Helena." Martim a olhou com uma intensidade estranha, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente apenas acrescentou: "Sempre posso contar com você." Quando Martim se afastou, Helena permaneceu imóvel, segurando o espanador com força enquanto respirava profundamente. Ninguém naquela mansão, nem mesmo o próprio Martim, podia imaginar o peso do segredo que ela guardava há tantos anos. Um segredo que ameaçava destruir os alicerces da vida perfeita que o herdeiro Valença estava prestes a começar. A notícia do noivado entre Martim Valença e Luciana Mendonça se espalhou como pólvora pela alta sociedade paulistana. Na cozinha da mansão, a equipe comentava em voz baixa enquanto preparava o jantar de celebração. "Dizem que o anel custou mais que esta casa", sussurrou Consuelo, a ajudante de cozinha, enquanto descascava batatas. "O que essa mulher quer não é o anel, mas a conta bancária", respondeu Mercedes, a cozinheira, com desaprovação. "Eu a vi olhar os quadros e as antiguidades como se já estivesse calculando seu valor." Helena, que entrava naquele momento com uma bandeja vazia, permaneceu calada. Havia conhecido Luciana nas 2 visitas anteriores à mansão e algo no olhar calculista da jovem lhe revirou o estômago. Por trás de sua beleza impecável e modos refinados, Helena havia detectado a frieza de quem vê as pessoas como degraus em uma escada. "Helena, o que você acha?" perguntou Consuelo. "Você conhece o seu Martim melhor que ninguém." "Não me cabe opinar sobre as decisões do senhor", respondeu Helena com suavidade, embora seu rosto refletisse por um instante uma sombra de preocupação. "Só espero que ele seja feliz." A sala de jantar principal resplandecia naquela noite. Candelabros de prata iluminavam a longa mesa de carvalho, onde a louça de porcelana e as taças de cristal haviam sido dispostas com precisão milimétrica. Helena supervisionava os últimos detalhes quando ouviu a voz de Martim na entrada. "Tudo está perfeito, como sempre", disse ele, contemplando a sala com aprovação. "Obrigada, senhor", respondeu.
Helena, alisando seu uniforme preto com mãos levemente trêmulas. Precisa de algo mais? Martim avançou até ficar ao lado dela, observando a mesa com expressão pensativa. Sabe, Helena, às vezes me pergunto o que teria sido desta casa sem você. Sua voz soava distante, quase melancólica. Depois que meus pais morreram, foi você quem manteve tudo em ordem, quem se certificou de que nada me faltasse. Helena sentiu o coração dar um salto. Com esforço, manteve a compostura. Eu só estava cumprindo meu trabalho, senhor. Não. Martim balançou a cabeça. Você fez muito mais do que isso. E eu gostaria que esta noite... O som da campainha interrompeu suas palavras. Os primeiros convidados haviam chegado, entre eles Luciana Mendonça, que entrou no salão como se já fosse a dona da casa. Com seu vestido de grife e joias deslumbrantes, capturou imediatamente toda a atenção, especialmente a de Martim, cujos olhos se iluminaram ao vê-la. De sua posição discreta, Helena observou como Luciana beijava Martim com paixão calculada, enquanto seus olhos, frios como gelo, percorriam o ambiente avaliando cada objeto de valor. Por um segundo, seu olhar cruzou com o de Helena, e uma expressão de desdém atravessou fugazmente seu rosto perfeito. Naquela noite, enquanto os convidados celebravam entre risos e champanhe, ninguém notou como as mãos de Helena tremiam ligeiramente ao servir as taças, nem a forma como seu olhar se perdia ocasionalmente no pequeno retrato de família que estava pendurado em um canto do salão, onde uma mulher muito parecida com ela sorria ao lado do pai de Martim. A notícia do noivado oficial entre Martim Valença e Luciana Mendonça estampou as capas das revistas sociais durante semanas. A mansão Valença tornou-se um formigueiro de atividade com os preparativos para a suntuosa festa de noivado, que seria realizada em um mês. Uma manhã, enquanto Helena organizava a biblioteca, Luciana entrou com passo decidido, seguida por uma designer de interiores que fazia anotações freneticamente. Quero que todos esses livros antigos sejam retirados, declarou Luciana, apontando para as estantes de mogno repletas de volumes encadernados em couro. São muito escuros e cheiram a velho. Colocaremos obras de arte contemporânea e alguns objetos decorativos. Helena prendeu a respiração, sabendo o quanto Martim amava aquela biblioteca que pertencera a seu pai. Alguns daqueles livros eram primeiras edições de valor incalculável, não apenas monetário, mas sentimental. Com licença, senhorita Luciana, interveio com voz suave, mas firme. O seu Martim aprecia muito esta coleção. Talvez a senhora devesse consultá-lo antes de... Luciana virou-se para ela com um olhar gélido, como se só então notasse sua presença. E você é... perguntou em tom desdenhoso. Helena Guedes, senhorita. Trabalho para a família há 15 anos. Um sorriso condescendente se formou nos lábios perfeitamente pintados de Luciana. Ah, a empregada. Bem, Helena, agradeço sua preocupação, mas quando eu me tornar a senhora Valença, haverá muitas mudanças nesta casa. Ela se aproximou dela, baixando a voz até se tornar um sussurro ameaçador. E a primeira pode ser a equipe. Prefiro pessoas que entendam qual é o seu lugar e não ofereçam opiniões que ninguém pediu. Helena manteve sua expressão serena, embora um músculo em sua mandíbula tenha se contraído visivelmente. Como a senhorita desejar, respondeu com dignidade, retirando-se da biblioteca. Na solidão do corredor, Helena parou em frente a um espelho antigo, observando seu reflexo. Aos 50 anos, seu rosto mostrava as marcas do tempo e do trabalho árduo, mas conservava uma beleza serena em seus traços. Ela se permitiu um momento de fraqueza enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas contidas. De repente, percebeu o reflexo de Martim no final do corredor, observando-a com expressão preocupada. Rapidamente, Helena recompôs seu semblante e continuou com suas tarefas, ignorando o nó que sentia na garganta. Naquela noite, no pequeno quarto que ocupava na ala de serviço, Helena tirou de debaixo da cama uma caixa de madeira gasta. Com mãos trêmulas, pegou um envelope amarelado que continha uma velha fotografia e uma carta nunca enviada. A fotografia mostrava uma jovem Helena ao lado de uma mulher elegante que era inegavelmente a mãe de Martim. "O que devo fazer, Sônia?" sussurrou para a imagem de sua irmã falecida,
enquanto uma lágrima solitária caía sobre o papel. Devo continuar, guardando nosso segredo, ou é hora de a verdade vir à tona? Os preparativos para a festa de noivado avançavam em ritmo frenético. Luciana havia contratado o organizador de eventos mais exclusivo de São Paulo e a mansão Valença se transformava dia após dia. Flores exóticas, decorações ostensivas e um exército de trabalhadores iam e vinham sob a supervisão implacável da futura senhora Valença. Helena observava as mudanças com resignação, enquanto continuava com seus trabalhos habituais. Naquela manhã, ela estava limpando o escritório de Martim, quando ele entrou com o rosto tenso e os ombros rígidos, sinais inconfundíveis de estresse que ela aprendera a reconhecer ao longo dos anos. "Bom dia, Helena", cumprimentou Martim, afrouxando a gravata e deixando-se cair na poltrona de couro. "Você poderia me trazer um café, por favor?" "Imediatamente, senhor", respondeu ela, mas ao se virar para sair, notou um documento sobre a escrivaninha que chamou sua atenção. Um acordo pré-nupcial com o timbre do escritório de advocacia da família. Martim seguiu seu olhar e suspirou profundamente. "Luciana não está feliz com as cláusulas de proteção patrimonial", explicou ele, esfregando as têmporas. "Ela diz que demonstram falta de confiança." Helena assentiu sem comentar, mantendo sua expressão neutra como aprendera a fazer durante anos, embora por dentro sentisse sua preocupação crescer. "O café, senhor", disse simplesmente, indo em direção à porta. "Helena", a voz de Martim a deteve. "Posso lhe perguntar algo pessoal?" Ela se virou surpresa. Em todos os seus anos de serviço, raramente mantinham conversas que não fossem sobre assuntos domésticos. "Claro, senhor. Como você soube que seu marido era o certo?" perguntou Martim, com uma vulnerabilidade em sua voz que o fazia parecer novamente o menino que ela havia conhecido. Helena sentiu uma pontada de dor. A mentira que ela mantinha há anos sobre um suposto marido falecido era parte da identidade que havia construído ao entrar para trabalhar na mansão. "Quando você está com a pessoa certa", respondeu com cautela, "você sente paz, não inquietação. Ela te aceita como você é, não tenta te mudar ou mudar o que você ama." Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "E acima de tudo, seu Martim, ela olha nos seus olhos quando fala com você, não para as suas posses." Um silêncio carregado de significado preencheu a sala. Martim a olhou com intensidade, como se tentasse decifrar algo além de suas palavras. O momento foi quebrado quando Luciana entrou no escritório sem bater, vestida com um vestido de grife e joias deslumbrantes, apesar da hora precoce. "Querido, o florista acabou de chegar com opções divinas", exclamou, ignorando completamente Helena. "Preciso que você aprove o orçamento adicional." Seu olhar pousou brevemente nos documentos sobre a escrivaninha e seu sorriso ficou visivelmente tenso. "Ainda com isso, pensei que já tínhamos concordado que meu advogado revisaria", disse ela com um tom cortante. "Bom dia, Luciana", respondeu Martim, recuperando sua compostura de homem de negócios. "Eu estava prestes a tomar um café. Você nos acompanha?" "Não tenho tempo para cafés, amor. A festa é em 2 semanas e há 1000 decisões pendentes." Ela se aproximou dele, beijando-o brevemente. "A propósito, estive revisando a lista de funcionários e acho que poderíamos otimizá-la. Muitos desses empregados parecem obsoletos." Seus olhos pousaram deliberadamente em Helena, que permaneceu impassível, embora sentisse seu pulso acelerar. "Não vamos dispensar ninguém." A voz de Martim adquiriu um tom firme, que surpreendeu tanto Luciana quanto Helena. "Essas pessoas serviram fielmente à minha família por anos. Mas, querido, é uma despesa desnecessária e não está em discussão." Ele a interrompeu com uma determinação incomum. "Helena, por favor, traga-nos 2 cafés." Enquanto Helena saía do escritório, ela pôde ver a expressão furiosa de Luciana e soube que havia ganhado uma inimiga perigosa. Mas pela primeira vez em anos, ela também viu algo nos olhos de Martim que lhe deu esperança. A sombra de uma dúvida. Na véspera da festa de noivado, a mansão Valença fervilhava de atividade. Equipes de decoradores, floristas e pessoal de buffet trabalhavam contra o relógio para transformar os jardins e salões no cenário perfeito para o evento social do ano.
Helena coordenava a equipe de limpeza com sua eficiência habitual, mas sua mente estava inquieta. Durante as últimas 2 semanas, ela notara mudanças sutis no comportamento de Martim. Longas conversas telefônicas a portas fechadas, olhares pensativos e, acima de tudo, um distanciamento crescente de Luciana, cujas exigências se tornavam a cada dia mais extravagantes. Enquanto supervisionava a limpeza do salão principal, Helena sentiu uma presença atrás dela. Ao se virar, encontrou Rodrigo Valença, tio de Martim e único irmão de seu falecido pai. Helena cumprimentou o homem mais velho com um aceno de cabeça, tão eficiente como sempre. Seu Rodrigo não sabia que chegaria hoje, respondeu ela, enrijecendo-se imperceptivelmente. Rodrigo era o único que sabia a verdade sobre o passado de Helena. Tinha sido ele quem, 15 anos atrás, lhe oferecera trabalho na casa após a morte de sua irmã Sônia, com a condição de que ela nunca revelasse sua verdadeira identidade. Cheguei esta manhã, disse ele, observando os preparativos. Queria falar com você antes da festa. Sua voz baixou, até se tornar um sussurro. Notei que Martim está inquieto. Não sei a que se refere, senhor, respondeu Helena, evitando seu olhar. Você sabe perfeitamente. Rodrigo a pegou suavemente pelo braço, guiando-a para um canto mais privado. Ele tem feito perguntas sobre sua mãe, sobre o passado. Até mencionou que notou sua semelhança com Sônia. Helena sentiu que lhe faltava o ar. Depois de tantos anos mantendo distância, escondendo qualquer traço que pudesse denunciá-la, era possível que Martim começasse a suspeitar? É natural que ele pense em sua mãe em um momento como este, disse ela, esforçando-se para manter a calma. Mas duvido que ele suspeite de algo. Não tenha tanta certeza. Rodrigo franziu o senho. Ontem, o encontrei revisando álbuns de família antigos, aqueles que guardamos depois do acidente. Ele fez uma pausa significativa. Ele até encontrou aquela fotografia da formatura da Sônia, onde você aparece. O coração de Helena deu um salto. Aquela fotografia havia sido tirada antes que as circunstâncias as separassem, antes que Sônia se casasse com o patriarca dos Valença e Helena tomasse um caminho muito diferente. O que ele disse? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Perguntou quem era você. Eu disse que era uma amiga da universidade. Rodrigo parecia preocupado. Helena, mantivemos esse segredo por anos para o bem de todos. Se agora vier à tona, pelo bem de quem exatamente? A pergunta surgiu dos lábios de Helena antes que ela pudesse contê-la, carregada de anos de ressentimento contido. Pelo bem da reputação dos Valença, para que ninguém soubesse que a tia biológica dele trabalhava como empregada em sua própria casa. Rodrigo empalideceu com a dureza de suas palavras. Foi sua decisão também, Helena, ele a lembrou. Você escolheu manter distância quando Sônia morreu. Você decidiu que era melhor para Martim não saber que sua tia biológica trabalhava como empregada em sua casa. Helena fechou os olhos brevemente, lembrando aquele momento devastador. Após a morte da irmã destruída pela dor e sem recursos financeiros, ela havia aceitado a oferta de Rodrigo. Um trabalho digno que lhe permitiria ficar perto do sobrinho em troca de silêncio absoluto sobre sua verdadeira identidade. Naqueles dias, a ideia de que o menino sofresse outra comoção lhe parecera insuportável. Talvez tenha sido um erro, murmurou, mais para si mesma do que para Rodrigo. Talvez ele merecesse saber a verdade. É tarde demais. Para isso, Rodrigo olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os estava ouvindo. Amanhã ele anunciará seu noivado com Luciana. Os Mendonça são uma família com conexões importantes. Se esse escândalo estourasse agora... Escândalo? A voz de Helena adquiriu um tom perigoso. É um escândalo eu ser tia dele? Você sabe a que me refiro. Rodrigo parecia desconfortável. Os boatos, as perguntas sobre por que mantivemos o segredo, as implicações para a empresa da família. Além disso, você viu como Luciana é? Se ela descobrir que a tia de Martim esteve limpando seus banheiros, ela usará isso como munição. Helena não respondeu. No fundo, ela sabia que Rodrigo tinha razão sobre Luciana. Ela a observara o suficiente para entender que era o tipo de pessoa que usaria qualquer informação como arma. Só lhe peço discrição, como sempre, concluiu Rodrigo, apertando suavemente seu ombro.
pelo bem de Martim. Enquanto o via se afastar, Helena sentiu o peso de 15 anos de silêncio sobre seus ombros. Pelo bem de Martim, ela repetia para si mesma, mas pela primeira vez, ela se perguntou se o verdadeiro bem para seu sobrinho seria finalmente saber a verdade. O dia da festa de noivado amanheceu radiante, como se o próprio clima quisesse favorecer a celebração. Os jardins da mansão Valença resplandeciam com arranjos florais requintados, tendas elegantes e uma decoração que combinava o classicismo aristocrático com toques de modernidade exigidos por Luciana. Helena havia acordado na madrugada, incapaz de descansar com a conversa do dia anterior ainda ressoando em sua mente. Ela vestiu seu uniforme de gala, um vestido preto simples, mas elegante, que usava em ocasiões especiais, e prendeu seus cabelos grisalhos em um coque impecável. Olhando-se no espelho, notou com espanto o que Martim aparentemente havia percebido, sua inegável semelhança com Sônia, especialmente no formato dos olhos e na curva do sorriso. A manhã transcorreu em um turbilhão de atividades. Helena supervisionava os últimos detalhes com precisão militar, garantindo que tudo estivesse perfeito para os 300 convidados da alta sociedade que começariam a chegar ao entardecer. Ao meio-dia, enquanto inspecionava a disposição das mesas no jardim, Helena sentiu uma mão em seu ombro. Ao se virar, deu de cara com Martim, impecavelmente vestido com um terno escuro que acentuava o azul de seus olhos, tão parecidos com os de sua mãe. Helena, preciso falar com você, disse ele com uma seriedade que a alarmou. Em particular, por favor. Ela assentiu, seguindo-o até a biblioteca, o único lugar da casa que permanecera intocado, apesar das tentativas de renovação de Luciana. Uma vez lá dentro, Martim fechou a porta e foi até a escrivaninha, de onde pegou um envelope grande. Encontrei algo interessante ontem, começou ele, tirando do envelope uma fotografia antiga. Eu estava revisando alguns documentos do meu pai e encontrei isto. Helena sentiu seu sangue gelar ao reconhecer a imagem. Era uma fotografia do dia do casamento de sua irmã com Santiago Valença. Nela, Sônia, radiante em seu vestido de noiva, estava ladeada por Santiago e por ela mesma, visivelmente mais jovem, mas inconfundível. É uma bela foto de seus pais, comentou ela com voz neutra, esforçando-se para manter a compostura. Sim, mas estou intrigado com a mulher à esquerda. Martim a olhou diretamente nos olhos. Ela se parece muito com você, Helena. O silêncio que se seguiu parecia vibrar com as palavras não ditas. Helena podia sentir seu coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Seu Martim, os convidados começarão a chegar em poucas horas, disse ela finalmente, tentando desviar a conversa. O senhor deveria se preparar e... Não evite minha pergunta, Helena. Ele a interrompeu com firmeza, mas sem agressividade. Tenho notado coisas há meses. Sua reação a Luciana, a forma como você conhece histórias da minha mãe que ninguém mais lembra. Essa semelhança, inegável. Ele fez uma pausa estudando seu rosto. Quem é você realmente? Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. 15 anos de segredos ameaçavam desmoronar em um instante. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som da porta se abrindo bruscamente. Luciana entrou como um furacão, vestida com um robe de seda e o cabelo preso em bobes de cabeleireiro. Martim, estive te procurando pela casa toda, exclamou ela com irritação. O joalheiro acabou de chegar e preciso que você aprove as modificações na aliança antes de... Ela parou ao notar a tensão no ambiente e a fotografia nas mãos de Martim. O que está acontecendo aqui? Nada importante, respondeu Martim, guardando rapidamente a fotografia no envelope. Helena estava me ajudando a encontrar alguns documentos. Luciana estreitou os olhos, olhando alternadamente para Martim e Helena. No dia do nosso noivado, você está revisando papéis velhos? Perguntou ela em tom incrédulo. E, além disso, precisa da empregada para isso. Helena notou como Martim se enrijeceu com o termo depreciativo, mas ele manteve a compostura. Helena não é uma simples empregada, Luciana. É a pessoa que manteve esta casa funcionando desde que meus pais morreram, respondeu ele com frieza. E eu agradeceria se você a tratasse com respeito. Um silêncio desconfortável preencheu a sala.
Luciana esboçou um sorriso forçado. Claro, querido, não quis ofender, disse ela com falsa doçura, lançando a Helena um olhar que contradizia suas palavras. Agora você pode vir ver a aliança? O joalheiro não tem o dia todo. Martim assentiu, mas antes de seguir sua noiva, virou-se para Helena. Esta conversa não terminou, disse ele em voz baixa. Vou procurá-la depois da festa. Enquanto os via sair, Helena permaneceu imóvel, consciente de que estava em uma encruzilhada. A verdade estava prestes a vir à tona, e nada voltaria a ser igual depois daquela noite. O crepúsculo tingiu de dourado os jardins da mansão Valença, enquanto os primeiros convidados começavam a chegar. Limusines e carros de luxo desfilavam pela entrada principal, depositando a elite de São Paulo vestida com suas melhores roupas. Fotógrafos da imprensa social capturavam cada chegada por trás das cercas de segurança, transformando a entrada em um improvisado tapete vermelho. Helena observava o espetáculo de uma janela do segundo andar, onde supervisionava os últimos preparativos dos quartos destinados a alguns convidados que passariam a noite na mansão. Sua mente continuava repassando a conversa interrompida com Martim, perguntando-se o que teria acontecido se Luciana não tivesse aparecido naquele preciso momento. Helena, a senhorita Luciana solicita sua presença no quarto dela. A voz de Consuelo, a ajudante de cozinha, interrompeu seus pensamentos. Ela disse que é urgente. Com um suspiro quase imperceptível, Helena se dirigiu à suíte principal, onde Luciana estava se preparando para sua grande noite. Ao entrar, encontrou-a no meio de um caos organizado. Estilistas, maquiadores e assistentes esvoaçavam ao seu redor como abelhas em uma colmeia. Finalmente, exclamou Luciana ao vê-la, preciso que você pegue no cofre o colar de esmeraldas da família Valença. Martim insiste que eu o use esta noite como tradição de família. Ela fez um gesto de aborrecimento com suas mãos perfeitamente cuidadas. Está no escritório dele. Ele disse que você sabe a combinação. Helena manteve sua expressão neutra, embora o pedido a tenha surpreendido. O colar de esmeraldas pertencera a Sônia, que o recebera de sua sogra como símbolo de aceitação na família. O fato de Martim querer que Luciana o usasse era significativo, ou talvez um teste. Imediatamente, senhorita, respondeu com suavidade, dirigindo-se à porta. E Helena, a voz de Luciana adquiriu um tom meloso que não previa nada de bom. Quando voltar, gostaria que você me contasse mais sobre aquela conversa fascinante que você estava tendo com meu noivo na biblioteca. Parecia intensa. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas limitou-se a assentir antes de sair. No corredor, respirou fundo para acalmar os batimentos acelerados de seu coração. Era evidente que Luciana suspeitava de algo, e isso a tornava duplamente perigosa. No escritório de Martim, Helena abriu com facilidade o cofre escondido atrás de um quadro. Ela conhecia a combinação, a data de nascimento de Sônia, desde que Martim assumira o controle da casa. Dentro, junto com documentos importantes e algumas joias da família, estava o estojo de veludo verde que continha o colar de esmeraldas. Ao abri-lo, não pôde evitar que as lembranças a inundassem. Sônia, usando aquelas mesmas pedras em seu último aniversário, radiante e cheia de vida, sem imaginar que meses depois um acidente de carro lhe tiraria a existência. Era a joia favorita dela. A voz de Martim na porta a sobressaltou. Ela não o tinha ouvido entrar, absorta como estava em suas memórias. Ele se aproximou, lentamente, já vestido com um elegante smoking preto. Meu pai me contou que quando deu o colar à minha mãe, ela chorou de emoção, continuou ele, observando o colar nas mãos de Helena. Ela disse que nunca havia se sentido realmente parte da família até aquele momento. Helena assentiu, incapaz de falar pelo nó que sentia na garganta. Sônia lhe contara exatamente o mesmo em uma de suas cartas. É curioso. Martim a olhava com intensidade. Mas não me lembro do meu pai me contando essa história. Agora que penso nisso, acho que foi você quem me disse, Helena, quando eu era criança e pedia que você me falasse sobre minha mãe. O tempo pareceu parar entre eles. Helena sabia que estava presa em sua própria mentira. De fato, ela lhe contara aquela história. Um deslize nascido do desejo de manter viva a memória de sua irmã para seu filho. Seu Martim.
Eu deveria levar isto para sua noiva, disse ela finalmente, tentando devolver o estojo. Os convidados já estão chegando. Martim não pegou o estojo. Em vez disso, tirou do bolso interno de seu paletó a mesma fotografia que lhe mostrara na biblioteca. Passei o dia todo pensando, Helena. Sua voz era suave, mas firme. E há algo que não se encaixa. Esta mulher na foto, ele apontou para a imagem da jovem Helena ao lado de sua irmã. Não é apenas uma amiga da universidade, como meu tio me disse. A semelhança entre vocês é muito evidente, e a forma como ela olha para minha mãe. Há amor ali, um amor de família. Helena. Sentia que lhe faltava o ar. 15 anos de segredos estavam prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Martim era a primeira vez em 15 anos que ela se dirigia a ele sem o formal senhor. Este não é o momento nem o lugar. Seus convidados o esperam, Luciana o espera. Ao diabo com a festa! Ele a interrompeu com uma veemência que a surpreendeu. Eu vivi cercado de mentiras por tempo demais. Preciso da verdade, Helena. Preciso saber quem você é realmente. O som de saltos se aproximando pelo corredor quebrou a tensão do momento. Sem tempo para mais palavras, Helena colocou o estojo nas mãos de Martim e se dirigiu à porta. Esta noite, sussurrou ela ao passar por ele. Depois da festa, eu lhe contarei tudo. Segundos depois, Luciana apareceu na entrada, resplandecente em um vestido de grife cor champanhe que realçava sua beleza escultural. Encontrou o colar? Perguntou ela, alternando olhares desconfiados entre Martim e Helena. Sim, aqui está. Martim recuperou a compostura, mostrando-lhe o estojo. Era o favorito da minha mãe. Enquanto observava Martim colocar o colar de esmeraldas ao redor do pescoço de Luciana, Helena sentiu uma mistura de emoções contraditórias. Por um lado, temor diante da iminente revelação. Por outro, um estranho alívio ao pensar que talvez, depois de tantos anos, ela pudesse finalmente reivindicar sua verdadeira identidade. O que ela não podia prever era que o destino havia preparado um cenário muito diferente para essa revelação. A festa de noivado estava em seu auge. O jardim, iluminado por centenas de luzes, brilhava como um cenário de conto de fadas, enquanto a orquestra tocava melodias suaves que se misturavam ao murmúrio elegante das conversas e ao tilintar das taças de champanhe. Helena movia-se discretamente entre os convidados, supervisionando o serviço e garantindo que tudo funcionasse com perfeição. Vestida com um uniforme preto mais formal que o habitual, ela passava praticamente despercebida pela multidão de celebridades, políticos e empresários que lotavam os jardins dos Valença. De sua posição privilegiada, ela observava Martim e Luciana recebendo os cumprimentos. Ele mantinha um sorriso educado, mas tenso. Ela resplandecia, exibindo-se com o colar de esmeraldas que capturava brilhos verdes a cada movimento. Helena notou que Martim a procurava ocasionalmente com o olhar, como para ter certeza de que ela ainda estava lá, de que sua promessa de revelação continuava de pé. Um evento magnífico, não acha? Helena se virou para encontrar Rodrigo Valença, que segurava uma taça de champanhe e a olhava com uma expressão indecifrável. Tudo saiu como planejado, senhor, respondeu ela com profissionalismo. Nem tudo. Eu temo. Rodrigo deu um gole em sua bebida. Martim andou me fazendo perguntas muito específicas sobre você e sobre a mãe dele. Perguntas incômodas. Helena sentiu seu coração acelerar, mas manteve a calma exterior que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Eu prometi falar com ele esta noite depois da festa, confessou ela em voz baixa. Você está louca? Rodrigo empalideceu. Você tem ideia do escândalo que provocaria? Do dano que causaria a esta família, à empresa, à reputação que tanto custou a construir? E quanto ao dano que causei a mim mesma todos esses anos? Replicou Helena com uma intensidade contida. Sacrifiquei minha identidade, minha dignidade, minha relação com meu único sobrinho. Tudo para quê? Para preservar as aparências. Rodrigo a pegou pelo braço, afastando-a dos ouvidos curiosos. Foi um acordo, Helena. Ele a lembrou com dureza. Você aceitou os termos. Nós permitimos que você ficasse perto de Martim. Demos a você um emprego digno, um teto. Permitiram? Helena se soltou dele. Ele é meu sangue.
Ele tinha o direito de me conhecer, de saber quem eu realmente sou. E o que você acha que vai acontecer quando ele souber? Rodrigo esboçou um sorriso amargo. Acha que ele vai te abrir os braços e te convidar para ocupar um lugar de honra à mesa? Acorde, Helena. Luciana jamais permitiria isso. Aquela mulher fará de tudo para afastá-la dele. Antes que Helena pudesse responder, Mercedes, a cozinheira, aproximou-se apressadamente. Helena, a senhorita Luciana está procurando por você no salão principal, informou ela com uma expressão preocupada. Parece alterada. Trocando um olhar de inquietação com Rodrigo, Helena se dirigiu para dentro da casa. Ao entrar no salão, encontrou Luciana de pé ao lado da lareira, segurando algo nas mãos. Sua expressão era uma mistura de raiva e triunfo, que fez Helena parar abruptamente. A senhorita me chamou? Perguntou ela com cautela. Luciana levantou o olhar e seus olhos brilhavam com uma crueldade calculada. Sim, Helena. Queria te mostrar o que encontrei enquanto procurava outro par de brincos no quarto de Martim. Ela estendeu a mão, revelando um pequeno medalhão de ouro que Helena reconheceu instantaneamente. Era o que Sônia sempre usava, com uma minúscula fotografia das duas irmãs dentro. Um objeto muito curioso, não acha? Especialmente porque a mulher à esquerda se parece extraordinariamente com você. Helena sentiu o chão balançar sob seus pés. Aquele medalhão havia desaparecido após a morte de Sônia. Ela jamais imaginou que Martim o guardaria. Não sei do que a senhorita está falando, respondeu ela, lutando para manter a compostura. Ah, acho que você sabe perfeitamente. Luciana avançou em direção a ela, como um predador cercando sua presa. No início fiquei confusa, mas depois lembrei dos rumores sobre a irmã desaparecida de Sônia Valença, a ovelha negra da família, aquela que escolheu um caminho menos respeitável. Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra. E tudo se encaixou. Helena permaneceu em silêncio, incapaz de negar o que era evidente. Minha pergunta é, continuou Luciana, aproximando-se tanto que Helena podia sentir seu perfume caro. O que nossos ilustres convidados pensarão quando descobrirem que a prestigiosa família Valença manteve a irmã da falecida senhora da casa lavando seus pisos durante anos? O que a imprensa vai pensar? Seu sorriso se alargou. O que Martim vai pensar quando souber que você mentiu para ele por toda a vida? Helena sentiu os joelhos fraquejarem, mas se manteve firme. Se a senhorita pensa em usar essa informação para machucá-lo, eu lhe peço que reconsidere, disse ela com dignidade. Martim não merece se envolver em um escândalo. Luciana deu uma risada sem humor. Machucá-lo? Por favor, eu só quero proteger meu futuro marido e a empresa Valença de uma situação potencialmente embaraçosa. Ela girou o medalhão entre os dedos. E, para isso, acho que o melhor será você apresentar sua demissão esta noite discretamente. Posso garantir que você receba uma indenização generosa, suficiente para começar uma nova vida longe daqui. A senhorita está me demitindo? Perguntou Helena, sentindo uma raiva fria começar a substituir seu choque inicial. Estou lhe oferecendo uma saída digna, corrigiu Luciana. A alternativa seria muito menos agradável, eu lhe garanto. Um pigarro vindo da porta interrompeu o confronto. Ambas as mulheres se viraram para encontrar Martim na soleira, com uma expressão indecifrável no rosto. Interrompo alguma coisa? Perguntou ele, embora seu tom deixasse claro que havia escutado pelo menos parte da conversa. Luciana mudou instantaneamente sua atitude, guardando o medalhão em sua bolsa com um movimento fluido. Eu estava apenas pedindo a Helena que nos trouxesse mais champanhe, querido, respondeu ela com um sorriso radiante. Os convidados estão perguntando por nós. É hora de anunciar oficialmente nosso noivado. Ela pegou Martim pelo braço, conduzindo-o em direção à saída, mas ele resistiu, olhando para Helena com intensidade. Helena, está tudo bem? Ele perguntou diretamente. Ela viu nos olhos de Luciana uma advertência clara. Se falasse agora, as consequências seriam devastadoras. Mas também viu nos olhos de Martim uma súplica silenciosa, um pedido pela verdade. Está tudo bem, seu Martim, respondeu ela finalmente, baixando o olhar. Irei buscar o champanhe imediatamente. Enquanto o casal se afastava, Helena permaneceu imóvel no meio do luxuoso salão,
sentindo que seu mundo começava a desmoronar. A ameaça de Luciana pairava no ar como um veneno invisível, e o tempo estava se esgotando para decidir o que fazer. O momento culminante da festa havia chegado. No centro do jardim iluminado, ao lado de uma fonte ornamental especialmente instalada para a ocasião, Martim e Luciana se preparavam para o anúncio oficial de seu noivado. Um elegante tablado havia sido disposto para que todos os convidados pudessem vê-los, e o mestre de cerimônias pedia silêncio para o momento importante. Helena observava de uma distância segura, junto à equipe de serviço. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias, enquanto contemplava seu sobrinho tão bonito e formal em seu smoking, ao lado da mulher que acabara de ameaçá-la. O medalhão que agora repousava na bolsa de Luciana parecia pesar uma tonelada em sua consciência. Ilustres convidados, começou o mestre de cerimônias com voz solene. É uma honra para a família Valença recebê-los nesta noite especial, onde o senhor Martim Valença e a senhorita Luciana Mendonça formalizarão seu compromisso matrimonial. Aplausos educados ressoaram pelo jardim. Helena viu Rodrigo no meio da multidão lançando-lhe olhares de advertência. Antes de procedermos com a troca de alianças, continuou o mestre de cerimônias, o senhor Martim Valença deseja dirigir algumas palavras aos presentes. Martim avançou em direção ao microfone, ajustando a gravata borboleta com um gesto que Helena reconheceu como sinal de nervosismo. Luciana, radiante ao seu lado, lançou-lhe um sorriso deslumbrante. Quero agradecer a todos por nos acompanharem nesta noite tão especial, começou Martim com voz clara e firme. Para mim, a família sempre foi o pilar fundamental da minha vida, especialmente depois de perder meus pais tão jovem. Seu olhar percorreu a multidão e, por um instante, deteve-se em Helena. Ela sentiu seu coração acelerar. Esta noite de celebração, continuou ele, é também um momento de verdade e honestidade, valores que meus pais me ensinaram como a base de qualquer relacionamento duradouro. Luciana se mexeu levemente ao seu lado, seu sorriso vacilando por um segundo. Por isso, Martim fez uma pausa significativa. Antes de formalizar este compromisso, há algo importante que devo compartilhar com todos vocês, especialmente com você, Luciana. Um murmúrio de confusão percorreu o público. Helena prendeu a respiração, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. Há algumas horas, prosseguiu Martim, descobri algo que muda fundamentalmente minha compreensão sobre minha própria família. Ele tirou do bolso do paletó o envelope que Helena já conhecia. Estas fotografias e documentos revelam uma verdade que me foi escondida por anos. Luciana empalideceu visivelmente, enquanto Rodrigo dava um passo à frente na multidão, como se quisesse intervir. Luciana, Martim virou-se para sua noiva. Hoje eu ouvi você ameaçar uma pessoa que tem sido fundamental na minha vida. Alguém a quem respeito profundamente. Um silêncio sepulcral caiu sobre o público. As câmeras dos fotógrafos começaram a disparar freneticamente, capturando o momento inesperado. Do que você está falando, querido? Luciana tentou manter a compostura, embora sua voz tremesse levemente. Acho que este não é o momento para... Pelo contrário, interrompeu Martim com firmeza. Este é exatamente o momento certo. Ele se voltou novamente para os convidados. Uma pessoa trabalhou em minha casa por 15 anos, cuidando de mim, me apoiando silenciosamente, renunciando à sua própria identidade, pelo que a fizeram acreditar que era o meu bem-estar. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas enquanto ela compreendia o que estava acontecendo. Martim sabia. De alguma forma, ele havia descoberto tudo. Helena. Martim estendeu a mão na direção dela. Você poderia me acompanhar, por favor? Um silêncio absoluto caiu sobre a festa, enquanto todos os olhares se voltavam para Helena, que permaneceu imóvel, paralisada pela surpresa e pela emoção. Mercedes, a cozinheira, deu-lhe um leve empurrão, encorajando-a a avançar. Com passos inseguros, Helena atravessou o jardim até o tablado, consciente dos murmúrios que começavam a crescer ao seu redor. Ao chegar ao lado de Martim, ela viu a fúria mal contida nos olhos de Luciana. Senhoras e senhores, continuou Martim, pegando a mão de Helena com gentileza, apresento-lhes Helena Guedes,
Mas seu verdadeiro nome é Helena Guedes Sampaio, irmã da minha mãe, Sônia Sampaio Valença, minha tia. A comoção foi imediata. Exclamações sufocadas, murmúrios de espanto e o som de taças tilintando nervosamente encheram o ar noturno. Luciana deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Durante 15 anos, continuou Martim com a voz carregada de emoção, minha tia Helena trabalhou como empregada nesta casa, escondendo sua identidade a pedido da minha família, supostamente para me proteger do escândalo e dos boatos. Mas a única coisa escandalosa aqui é que lhe foi negado seu lugar, sua dignidade e seu direito de ser reconhecida como parte da minha família. Helena, incapaz de conter mais suas emoções, deixou as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. 15 anos de segredos e sacrifícios silenciosos culminavam neste momento de verdade avassaladora. Martim, interveio Rodrigo, avançando até o tablado. Acho que deveríamos discutir isso em particular, não na frente de todos esses convidados. Chega de segredos, tio, respondeu Martim com determinação. Chega de mentiras pelo bem das aparências. Ele se virou para Luciana, que havia recuperado parte de sua compostura, e o olhava com uma mistura de incredulidade e cálculo. Luciana, eu ouvi claramente quando você ameaçou Helena de expor sua identidade se ela não se demitisse e desaparecesse de nossas vidas, disse ele com frieza. Naquele momento, entendi que nunca poderia compartilhar minha vida com alguém capaz de tamanha crueldade e manipulação. Luciana empalideceu, mas rapidamente contra-atacou. E o que você esperava que eu fizesse? Disparou ela, esquecendo momentaneamente o público. Aceitar que a irmã da sua mãe esteve limpando nossos banheiros? Você tem ideia de como isso afetaria nossa posição social, a imagem da empresa? Sua explosão provocou um silêncio horrorizado entre os convidados. Tarde demais, Luciana percebeu que havia confirmado publicamente cada palavra de Martim. Obrigado por deixar tudo tão claro, respondeu ele com uma calma glacial. Senhoras e senhores, lamento informar que não haverá anúncio de noivado esta noite. No entanto, convido-os a ficar e celebrar um acontecimento muito mais significativo, o retorno oficial da minha tia Helena à família Valença. Enquanto os murmúrios cresciam entre o público, Luciana arrancou o colar de esmeraldas de seu pescoço com um movimento brusco e o jogou aos pés de Martim. Você vai se arrepender disso, sibilou ela antes de descer do tablado e abrir caminho entre os convidados atônitos. Helena, ainda abalada com o rumo dos acontecimentos, sentiu que suas pernas fraquejavam. Martim a segurou firmemente pelos ombros. Eu sinto muito. Helena, sussurrou ele apenas para que ela pudesse ouvir. Sinto por cada ano que você teve que se esconder, por cada momento de dignidade que lhe foi negado. Como você soube? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Martim sorriu com tristeza. O medalhão, respondeu ele. Eu o encontrei entre os pertences da minha mãe depois do acidente, mas nunca entendi por que ela guardava uma fotografia sua. Até hoje, quando vi sua reação à fotografia do casamento. Depois, ouvi sua conversa com Luciana e todas as peças se encaixaram. Helena não conseguiu responder. Décadas de emoções contidas pareciam transbordar naquele momento. Sem se importar com o protocolo ou com os olhares curiosos, ela abraçou seu sobrinho pela primeira vez como o que ele realmente era, sua família. Na manhã seguinte à fracassada festa de noivado, a mansão Valença amanheceu em um silêncio incomum. Os jardins, ainda decorados com as elegantes estruturas da celebração, pareciam o cenário abandonado de uma peça de teatro que havia tomado um rumo inesperado. Helena acordou cedo, como era seu costume, mas pela primeira vez em 15 anos não vestiu seu uniforme. Em vez disso, vestiu um simples vestido azul que Martim havia insistido em comprar para ela na noite anterior, depois que os últimos convidados se foram. Ela se olhou no espelho e mal reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. Ainda era ela, mas agora seus olhos refletiam uma liberdade recém-descoberta. Ao descer as escadas, encontrou Martim já acordado, tomando café na sala de jantar enquanto lia os jornais. As capas das revistas e jornais sociais destacavam o ocorrido na noite anterior com manchetes sensacionalistas.
Escândalo na mansão Valença. Herdeiro cancela noivado e revela segredo de família. Bom dia, cumprimentou Helena com certa timidez, ainda não acostumada ao seu novo status. Martim levantou o olhar e sorriu largamente ao vê-la. Bom dia, tia Helena, respondeu ele, apontando para a cadeira ao seu lado. Café? Helena sentou-se, sentindo-se estranhamente desorientada. Durante 15 anos, ela havia servido o café da manhã naquela mesa. Agora estava sentada nela como um membro da família. Isso vai levar um tempo, murmurou ela, mais para si mesma do que para Martim. Eu sei, respondeu ele, compreendendo imediatamente a que ela se referia. Para mim também é um ajuste, mas temos todo o tempo do mundo para nos conhecermos de verdade. Mercedes, a cozinheira, entrou com uma bandeja de pães de queijo recém-assados e parou brevemente insegura sobre como se comportar diante da nova situação. Bom dia, dona Helena, disse ela finalmente com um sorriso sincero. Preparei seus pães de queijo favoritos. Obrigada, Mercedes, respondeu Helena, comovida pelo gesto. Mas, por favor, apenas Helena, como sempre. Quando a cozinheira se retirou, Martim pegou a mão de sua tia com gentileza. Há tanto que quero lhe perguntar, tantas coisas que preciso entender, disse ele com voz suave. Por que você aceitou esse acordo? Por que renunciou à sua identidade por tantos anos? Helena respirou fundo. Era hora de a verdade completa vir à tona. Depois do acidente em que seus pais morreram, eu tinha acabado de voltar ao Brasil depois de anos no exterior, começou ela. Meu relacionamento com sua mãe, com a Sônia, sempre foi complicado. Nossos caminhos se separaram quando ela se casou com o Santiago. Eu escolhi uma vida diferente, mais boêmia. Viajei, estudei arte, vivi experiências que escandalizavam a família. Martim a ouvia com atenção, absorvendo cada palavra como peças de um quebra-cabeça há muito incompleto. Quando soube do acidente, eu estava em uma situação financeira precária. Havia investido minhas poucas economias em uma galeria de arte que faliu. Continuou Helena, revivendo aqueles dias dolorosos. Voltei a São Paulo para o funeral e te vi, tão pequeno, tão devastado. Quis me aproximar de você, me apresentar como sua tia, mas o Rodrigo interveio. Seu olhar endureceu levemente ao lembrar. Seu tio Rodrigo me explicou que me apresentar como parte da família geraria um escândalo que a empresa Valença não poderia arcar naquele momento. A imprensa sensacionalista teria investigado meu passado, meus relacionamentos, decisões que tomei e que não se encaixavam na imagem imaculada que a família havia construído. Ela fez uma pausa. Mas ele me ofereceu uma alternativa. Eu poderia ficar perto de você se aceitasse trabalhar como empregada doméstica, escondendo minha verdadeira identidade. E você aceitou assim, sem mais? Perguntou Martim, incrédulo. Helena sorriu com tristeza. Eu estava desesperada para não te perder também. Você era a única coisa que me restava da Sônia, minha única família. Além disso, Rodrigo foi persuasivo. Ele insinuou que, se eu não aceitasse seus termos, ele garantiria que eu jamais pudesse me aproximar de você. Martim cerrou os punhos sobre a mesa, visivelmente afetado pela revelação. No começo, continuou. Helena, pensei que seria temporário, apenas até a situação se estabilizar. Mas os meses se transformaram em anos, e a cada dia que passava, ficava mais difícil imaginar como revelar a verdade sem lhe causar um dano emocional. Você tinha se acostumado a me ver como Helena, a empregada que cuidava de você? Como explicar a uma criança que a mulher que limpa sua casa é, na verdade, sua tia? Você deveria ter me contado quando eu cresci, disse Martim suavemente, embora sem reprovação. Eu teria entendido. Talvez, ela admitiu, mas naquela altura, minha identidade como Helena, a empregada, havia se solidificado. Eu tinha minha própria dignidade nesse papel, meu próprio orgulho em fazer bem o meu trabalho. E, de alguma forma, eu continuava acreditando que era o melhor para você, para sua posição, para seu futuro. Ela parou, olhando pela janela para os jardins, onde, na noite anterior, tudo havia mudado. Foi egoísmo da minha parte, reconheceu finalmente. Eu tinha medo de perder o relacionamento que havíamos construído. Temia que você me rejeitasse, se descobrisse que eu havia mentido por tantos anos. E também, sua voz falhou levemente.
Eu temia enfrentar meu próprio fracasso, admitir que havia renunciado a tudo que eu era por comodidade e segurança. Martim se levantou e contornou a mesa para abraçá-la, um gesto que pegou Helena de surpresa. Você não renunciou a nada, disse ele com firmeza. Você sacrificou tudo para estar perto de mim, para cuidar de mim. E agora, eu entendo por que sempre senti essa conexão especial com você. Porque seus olhos me pareciam tão familiares. Helena enxugou uma lágrima furtiva. Você tem os mesmos olhos da Sônia, murmurou ela. Toda vez que eu olhava para você, eu a via. O som da campainha interrompeu a conversa. Mercedes entrou apressadamente. Seu Martim, dona Helena, disse ela nervosamente. É o seu Rodrigo, e ele está com 2 advogados. Martim e Helena trocaram olhares de preocupação. A batalha pela verdade estava apenas começando, e ambos sabiam que não seria fácil. Mas agora, pela primeira vez, eles a enfrentariam juntos, como a família que sempre deveriam ter sido. Rodrigo Valença esperava no salão principal, ladeado por 2 homens de terno escuro e expressão severa. Seu rosto mostrava uma mistura de fúria contida e cálculo estratégico, enquanto folheava nervosamente uma pasta de documentos. Quando Martim e Helena entraram juntos, Rodrigo levantou o olhar, e um lampejo de surpresa cruzou seu rosto ao ver Helena vestida como uma igual, não como empregada. Isso foi longe demais, declarou ele sem rodeios. O escândalo está em todos os jornais. As ações da Valença Corporações caíram 7% esta manhã, e o Conselho de Administração está exigindo explicações. Martim avançou com calma, oferecendo assento a Helena antes de se dirigir ao tio. Bom dia para você também, tio, respondeu ele com ironia. Suponho que estes senhores sejam os advogados da empresa. Rodrigo assentiu secamente. Passamos a noite toda analisando a situação e preparando uma estratégia de gerenciamento de crise. Ele apontou para a pasta que segurava. A prioridade é minimizar os danos à reputação da empresa e da família. E qual é a sua brilhante estratégia? Perguntou Martim, cruzando os braços. Rodrigo pigarreou, evitando deliberadamente olhar para Helena. Emitiremos um comunicado oficial explicando que Helena é, de fato, parte da família, mas que sua posição como empregada doméstica foi uma escolha pessoal dela, não uma imposição, explicou ele em tom profissional. Diremos que, por razões pessoais, ela preferiu manter um perfil discreto e que a família respeitou sua decisão. Acrescentaremos que agora, tendo superado certas circunstâncias, ela se reintegrará oficialmente à família. Helena observou Rodrigo com uma mistura de indignação e espanto por sua capacidade de distorcer a verdade. Você pretende que eu minta de novo? Perguntou ela com voz calma, mas firme. Que eu esconda que foi você quem orquestrou todo esse engano por 15 anos? Não é mentir, Helena, respondeu Rodrigo com impaciência. É apresentar os fatos de uma maneira que seja menos prejudicial para todos os envolvidos, incluindo você. Martim se levantou, incapaz de conter sua indignação. Menos prejudicial? Sua voz se elevou. Como quando você convenceu minha tia a renunciar à sua identidade com a ameaça de separá-la completamente de mim? Como quando você permitiu que ela trabalhasse como criada em sua própria casa de família? Você era uma criança, Martim, replicou Rodrigo com dureza. Você não entende a complexidade da situação. Seu pai tinha acabado de morrer, as ações estavam em queda livre e a estabilidade da empresa dependia de manter a confiança dos investidores. E Helena era um inconveniente para essa imagem perfeita, não é? Insistiu Martim. O que havia no passado dela que você tanto temia que viesse à tona? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Helena respirou fundo, consciente de que era hora de revelar a verdadeira razão de seu ostracismo familiar. Sua mãe e eu éramos muito unidas quando meninas, começou ela, dirigindo-se a Martim, mas ciente de que todos a ouviam. Mas nossos caminhos se separaram quando ela decidiu seguir o caminho tradicional que nossos pais esperavam. Universidade de prestígio, casamento com um bom partido, vida social nos círculos adequados. Ela fez uma pausa, reunindo forças para continuar. Eu escolhi outro caminho. Me rebelei contra essas expectativas. Abandonei a faculdade de Direito que meus pais haviam escolhido para mim e fui para Paris estudar arte. Lá eu vivi livremente. Me rodeei de artistas, intelectuais,
ativistas políticos que questionavam o regime que ainda governava o Brasil. Seu olhar endureceu ao mirar Rodrigo. Eu até me casei com um poeta chileno exilado, um casamento que minha família nunca reconheceu e que durou apenas 2 anos. Martim ouvia fascinado, descobrindo facetas de sua família que jamais imaginara. Quando voltei ao Brasil, já era considerada a ovelha negra da família, continuou Helena. Seu avô mal dirigia a palavra a mim. Sônia, sua mãe, era a única que mantinha contato comigo, embora às escondidas, para não desagradar ao marido e à família política dele. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Toda família tem seus segredos, Helena. Não vejo necessidade de expor agora. A necessidade, ela o interrompeu com firmeza, é que Martim finalmente saiba a verdade completa. Ela se virou para o sobrinho. Quando seus pais morreram, Rodrigo temia que meu passado escandaloso manchasse a reputação da família Valença. Um divórcio, amizades com artistas de esquerda, participação em manifestações pelas diretas, já coisas que hoje parecem triviais, mas que na época, para uma família conservadora como os Valença, eram inaceitáveis. Um dos advogados pigarreou, intervindo pela primeira vez. Se me permite, Sr. Valença, dirigiu-se a Martim. De uma perspectiva legal e empresarial, a revelação pública desses detalhes ainda pode afetar a percepção da empresa entre certos investidores e clientes tradicionais. Em pleno século XXI, respondeu Martim incrédulo, o senhor pretende que eu me envergonhe porque minha tia defendeu a democracia ou porque se divorciou décadas atrás? O advogado manteve sua postura profissional. Os valores tradicionais ainda são importantes para muitos de seus parceiros comerciais, especialmente em mercados internacionais conservadores, onde a Valença Corporações tem interesses significativos. Martim passou a mão pelo cabelo, visivelmente frustrado. Então, após alguns segundos de reflexão, sua expressão mudou para uma de determinação. Senhores, agradeço sua preocupação com a empresa, disse ele em tom resoluto. Mas minha decisão está tomada. Não haverá mais mentiras, não haverá mais segredos. Emitiremos um comunicado contando a verdade, que minha tia Helena foi injustamente relegada a um papel subordinado devido a preconceitos antiquados e que agora ela retoma o lugar que sempre deveria ter ocupado na família. Rodrigo se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. O conselho de administração nunca aceitará. Você colocará em risco tudo o que seu pai construiu. Pelo contrário, respondeu Martim com calma, vou construir sobre os alicerces que meu pai deixou, mas eliminando as rachaduras da hipocrisia e do elitismo que enfraqueceram esses alicerces por tanto tempo. Ele olhou diretamente para o tio. E se o conselho de administração não concordar, eu os lembrarei gentilmente de que sou o acionista majoritário. Helena observava a troca com uma mistura de orgulho e preocupação. Jamais vira Martim tão firme, tão seguro de suas convicções. Há algo mais que devem saber, acrescentou Martim, dirigindo-se aos advogados. Esta tarde, anunciarei a criação da Fundação Sônia Valença, dedicada a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade para que possam ter acesso à educação superior e oportunidades de trabalho dignas. Ele pegou a mão de Helena. E minha tia Helena será a presidente desta fundação. Os advogados trocaram olhares de resignação, reconhecendo que a batalha estava perdida. Rodrigo, por sua vez, deixou-se cair novamente na poltrona, derrotado. Seu pai nunca teria aprovado isso, murmurou ele, em uma última tentativa de fazer Martim mudar de ideia. Meu pai amava sua esposa, minha mãe, respondeu Martim suavemente. E tenho certeza de que, se tivesse vivido mais, teria acabado entendendo que afastar Helena de nossa família foi um erro que agora estou corrigindo. A campainha da porta soou novamente, interrompendo a tensa conversa. Mercedes entrou apressadamente. Seu Martim, anunciou ela com evidente desconforto. A senhorita Luciana Mendonça está aqui. Ela diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Um silêncio expectante encheu a sala. O confronto final estava prestes a acontecer, e ninguém podia prever seu desfecho. Luciana Mendonça entrou no salão como uma tempestade contida. Vestia um tailleur impecável em tom marfim
e seu cabelo perfeitamente penteado e maquiagem intacta não revelavam qualquer vestígio do escândalo da noite anterior. Apenas seus olhos, brilhantes e duros como diamantes, denunciavam a fúria que fervia sob sua fachada de controle. Ela parou brevemente ao ver a reunião em andamento, avaliando a situação com a rapidez de um predador. Vejo que chego em um momento oportuno, disse ela com um sorriso tenso. O conselho de família completo debatendo como lidar com o desastre que você provocou, suponho. Martim se levantou, mantendo uma expressão serena, mas firme. Luciana, não acho que esta seja uma boa ideia. Qualquer coisa que tenhamos para conversar pode esperar por um momento mais privado, completou ela com uma risada breve e amarga. Depois do espetáculo público de ontem à noite, agora você se preocupa com privacidade? Helena observou a troca em silêncio, notando como Rodrigo se enrijecia visivelmente. Os advogados, desconfortáveis com a cena pessoal que se desenrolava, começaram a recolher seus documentos discretamente. Senhores, talvez devêssemos continuar esta conversa em outro momento, sugeriu um deles dirigindo-se a Rodrigo. Não, fiquem, interveio Luciana com autoridade. O que tenho a dizer afeta diretamente os interesses da Valença Corporações. Martim franziu o senho, intrigado com a declaração. Do que você está falando, Luciana? Ela abriu sua elegante maleta e retirou um envelope que deixou cair sobre a mesa de centro com precisão estudada. Falei esta manhã com meu pai, anunciou ela, olhando diretamente para Martim. Como você sabe, a Mendonça Investimentos possui 15% das ações da Valença Corporações, adquiridas durante a última ampliação de capital. Rodrigo se inclinou para a frente, subitamente interessado. Em vista dos recentes acontecimentos, continuou Luciana, meu pai considera que a atual direção da empresa representa um risco inaceitável para o nosso investimento. Você está me ameaçando? Perguntou Martim, mantendo a calma. Estou lhe informando, corrigiu ela com frieza. A Mendonça Investimentos decidiu vender sua participação. Essa carta contém nossa oferta. Ou a Valença Corporações recompra nossas ações com um prêmio de 20% sobre seu valor atual, ou as venderemos ao melhor lance. Ela fez uma pausa calculada. E eu ouvi dizer que o Grupo Garças, seu principal concorrente, estaria muito interessado. A tensão na sala tornou-se palpável. Rodrigo empalideceu visivelmente, enquanto os advogados trocavam olhares de preocupação. Helena, compreendendo a gravidade da situação, embora não dominasse os detalhes financeiros, observou Martim com inquietação. Uma venda em bloco desse tamanho afundaria ainda mais o valor das ações, comentou um dos advogados em voz baixa. E se o Grupo Garças adquirir essa participação, eles poderiam tentar uma aquisição hostil, completou Rodrigo, passando a mão pelo rosto. É um desastre. Luciana sorriu, saboreando o efeito de seu anúncio. Vocês têm 48 horas para decidir, declarou ela, fechando sua maleta. Ah, e mais uma coisa. Ela se virou para Helena com um olhar carregado de desdém. A imprensa ficará muito interessada em saber mais detalhes sobre o passado colorido da recém-reaparecida cunhada de Santiago Valença. Meus contatos em certos veículos de comunicação já estão investigando. Helena sustentou seu olhar sem se intimidar, embora sentisse um nó no estômago. Ela sabia exatamente a que Luciana se referia. Aos episódios mais controversos de sua juventude, a relacionamentos e situações que, tirados de contexto e apresentados com malícia, poderiam alimentar um escândalo midiático por semanas. Faça o que considerar necessário, respondeu ela com dignidade. Eu não tenho mais nada a esconder. Antes que Luciana pudesse responder, Martim interveio. Suficiente, Luciana. Sua voz, embora controlada, vibrava com uma intensidade que surpreendeu a todos os presentes. Eu achava que te conhecia, mas me enganei profundamente. A mulher que pensei amar jamais existiu. Ah, ela existiu, replicou ela com amargura. Você simplesmente descobriu que ela não era a santa abnegada que você esperava. A única coisa que fiz foi proteger nossos interesses comuns, algo que você decidiu jogar fora por sentimentalismos. Martim balançou assim que se cabeça, uma expressão de tristeza substituindo momentaneamente sua raiva. O que eu vi ontem à noite não foi proteção,
Foi crueldade calculada. Você estava disposta a destruir uma pessoa inocente para manter uma imagem, um status. Inocente? Luciana lançou um olhar desdenhoso para Helena. Sua querida tia escolheu viver essa farsa por 15 anos. Ela poderia ter ido embora a qualquer momento, poderia ter revelado a verdade, mas não o fez. Preferiu a segurança de um emprego garantido e um teto sobre sua cabeça a enfrentar a verdade. Helena se enrijeceu com a acusação, que tocava uma fibra dolorosamente sensível. Em seus momentos de maior honestidade consigo mesma, ela havia se feito as mesmas perguntas. Teria sido covardia o que a manteve em seu papel subordinado por tantos anos? Você não tem o direito de julgá-la, interveio Martim. Você não conhece as circunstâncias, não entende o sacrifício que ela fez. O que eu entendo, respondeu Luciana, dirigindo-se à porta, é que você fez sua escolha e terá que viver com as consequências dessa escolha. Ela parou na soleira, acrescentando com um sorriso frio. 48 horas, Martim. O relógio está correndo. Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rodrigo foi o primeiro a quebrá-lo. Era exatamente isso que eu temia, declarou ele, batendo na mesa com frustração. Agora enfrentamos uma crise financeira além do escândalo midiático. Tudo porque você não conseguiu manter essa situação em particular. Basta, Rodrigo. Helena se levantou, surpreendendo a todos com a autoridade em sua voz. Por 15 anos eu guardei silêncio, aceitei seu plano, permiti que você me transformasse em uma sombra na minha própria família. E fiz isso acreditando que era o melhor para o Martim, para proteger sua herança, seu futuro. Ela se aproximou do sobrinho, colocando uma mão em seu ombro. Mas agora eu vejo que o verdadeiro legado não são as ações ou os prédios corporativos. O verdadeiro legado é a integridade, a verdade, a dignidade com que enfrentamos os desafios. Ela olhou diretamente para Rodrigo. E estou orgulhosa de ver que Martim entende isso melhor do que qualquer um de nós. Martim cobriu a mão de sua tia com a sua, agradecido por seu apoio. Então, com determinação renovada, dirigiu-se aos advogados. Senhores, preciso que preparem uma análise completa de nossas opções financeiras. Quero saber exatamente quanto custaria recomprar as ações dos Mendonça e que ativos poderíamos liquidar se fosse necessário. Os advogados assentiram, reconhecendo o tom de autoridade. Também, continuou Martim, quero um comunicado de imprensa preparado para esta tarde, anunciando oficialmente a reintegração de minha tia Helena, a família e a criação da Fundação Sônia Valença, como dissemos antes. Mas Martim, tentou protestar Rodrigo. Eu não terminei. Ele o interrompeu firmemente. Se Luciana quer uma guerra midiática, ela a terá. Mas nós a enfrentaremos com a verdade, não com mais segredos ou manipulações. Ele se virou para Helena com uma expressão mais suave. E tia, se você concordar, gostaria que esta tarde você me acompanhasse à sede da empresa. Acho que já é hora de o pessoal conhecer a irmã da minha mãe, a mulher que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. Helena, comovida pelo gesto e pela confiança implícita, assentiu sem conseguir conter a emoção que brilhava em seus olhos, enquanto os advogados se retiravam para cumprir as instruções, e Rodrigo se afastava murmurando preocupações. Martim e Helena permaneceram juntos no salão, unidos finalmente como a família que sempre deveriam ter sido, enfrentando juntos a tempestade que se aproximava. As 48 horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade frenética. A sede da Valença Corporações se tornou um centro de operações onde equipes de advogados, financistas e especialistas em comunicação trabalhavam incansavelmente para neutralizar a ameaça dos Mendonça. Helena, sentada no que havia sido o escritório de sua irmã Sônia, e que Martim agora insistia em ceder-lhe temporariamente, observava através das amplas janelas o horizonte de São Paulo enquanto esperava por notícias decisivas. Em apenas 2 dias, sua vida havia dado uma reviravolta completa. De empregada doméstica invisível a figura central em uma batalha corporativa e midiática que capturava a atenção de todo o país. A porta se abriu e Martim entrou, seguido por Gabriela Bastos, a Santos, brilhante diretora financeira que estava liderando as negociações. Temos notícias,
anunciou Martim, seu rosto mostrando sinais evidentes de exaustão após noites quase sem dormir. Helena se levantou, expectante. Boas ou ruins? Gabriela depositou uma pasta sobre a mesa, permitindo-se um leve sorriso. Ambas, respondeu a executiva. A boa notícia é que conseguimos os fundos necessários para a recompra das ações dos Mendonça. Vários investidores institucionais de confiança concordaram em fornecer financiamento ponte, impressionados com a transparência de nossa nova política de comunicação. E a ruim? Perguntou Helena, preparando-se para o pior. Martim trocou um olhar com Gabriela antes de responder. Os Mendonça recusaram nossa oferta. Eles não querem vender as ações para a empresa. Ele fez uma pausa significativa. Eles querem que eu compre pessoalmente a participação deles, usando meu patrimônio pessoal em vez dos recursos da companhia. Helena franziu o senho, compreendendo a implicação. É uma vingança pessoal da Luciana, disse ela. Ela quer que você sacrifique sua fortuna individual. Exatamente, confirmou Gabriela. É uma estratégia desenhada para enfraquecer a posição pessoal de Martim, mantendo intacta a estrutura corporativa. Bastante astuta, devo admitir. Martim passou a mão pelo cabelo, um gesto que Helena aprendera a reconhecer como sinal de estresse profundo. Eu não tenho liquidez suficiente, explicou ele. Teria que vender propriedades, investimentos, talvez até... Sua voz falhou levemente. Esta mansão. Helena sentiu o coração apertar. A casa onde ela passara os últimos 15 anos, o lar onde vira Martim crescer, estava em perigo por causa dela. Você não pode fazer isso, disse ela com firmeza. Esta casa é sua herança, sua conexão com seus pais. É apenas uma casa, respondeu ele, embora seu tom contradissesse suas palavras. O importante é a família que vive nela, não as paredes. Antes que Helena pudesse responder, a porta se abriu novamente e Rodrigo entrou sem ser anunciado. Os dias de crise pareciam ter envelhecido o homem consideravelmente. As rugas em seu rosto haviam se aprofundado e seu característico ar de autossuficiência fora substituído por uma expressão de preocupação genuína. Os Mendonça vazaram informações para a imprensa, anunciou ele sem rodeios. Amanhã sairá uma reportagem em um grande portal sobre o passado de Helena. Encontraram fotografias, depoimentos, até mesmo registros policiais daquela detenção durante a manifestação de 1984. Helena empalideceu. Aquele episódio, ocorrido durante os turbulentos anos das diretas já, quando ela participara de um protesto estudantil, era precisamente o tipo de informação que, tirada de contexto e apresentada maliciosamente, poderia alimentar um escândalo midiático de proporções devastadoras. Isso foi há mais de 40 anos, murmurou ela. Éramos estudantes protestando pacificamente. Fomos detidos apenas por pedir democracia. No contexto atual, isso seria considerado um ato de bravura, interveio Gabriela. Poderíamos até usar isso para fortalecer sua imagem pública como uma defensora da liberdade e dos direitos civis. Não é só isso, continuou Rodrigo, visivelmente desconfortável. Eles também desenterraram detalhes sobre as circunstâncias do seu divórcio, Helena, as acusações do seu ex-marido, aquele episódio com o colega poeta. Helena fechou os olhos brevemente, sentindo velhas feridas se reabrirem. Seu breve e tumultuado casamento com o poeta chileno terminara em escândalo quando ele a acusou publicamente de tê-lo traído com seu melhor amigo, outro escritor. Embora as acusações fossem falsas, produto dos ciúmes doentios e do alcoolismo de seu ex-marido, o escândalo fora suficiente para que sua família conservadora a repudiasse quase completamente. Isso foi uma calúnia, disse ela com voz firme, mas cansada. Carlos nunca conseguiu aceitar que eu o deixei por causa de seu comportamento violento. Ele inventou aquela história para se vingar. Martim se aproximou de sua tia, pegando suas mãos com gentileza. Você não precisa me explicar nada, disse ele com sinceridade. Eu acredito em você, e nada do que publicarem mudará isso. Helena sentiu uma onda de gratidão pelo sobrinho, mas também uma crescente preocupação com as consequências que seu passado poderia ter para ele e para a empresa. Talvez devêssemos aceitar a oferta dos Mendonça, sugeriu ela finalmente. Venda o que for necessário, salve a empresa e eu
Eu poderia me afastar por um tempo até o escândalo diminuir. Não. A resposta de Martim foi categórica. Eu não vou sacrificar você nem o que recuperamos nestes dias. Deve haver outra saída. Um silêncio pensativo caiu sobre o escritório, cada um imerso em suas próprias reflexões. Foi Rodrigo quem o quebrou, com uma voz inesperadamente suave. Há outra opção que não consideramos, disse ele, olhando diretamente para Helena. Eu poderia comprar as ações. Os três o olharam com surpresa. Eu não tenho tanto dinheiro quanto Martim, continuou Rodrigo, mas tenho investimentos pessoais, propriedades no exterior, algumas economias. Se eu liquidar tudo, poderia cobrir pelo menos 80% do preço que os Mendonça exigem. Helena o observou com incredulidade, procurando alguma armadilha escondida em sua proposta. Por que você faria algo assim? Perguntou ela com cautela. Você sempre foi o primeiro a se opor ao meu retorno à família. Rodrigo desviou o olhar, visivelmente desconfortável com a vulnerabilidade que estava prestes a mostrar. Porque eu devo isso a Sônia, respondeu ele finalmente. Sua irmã, minha cunhada, ela sempre me reprovou por ter afastado você da família. Em seu leito de morte, ela me fez prometer que um dia eu consertaria esse erro. Seus olhos umedeceram levemente. Eu não cumpri essa promessa por 15 anos. Talvez esta seja minha última chance de fazê-lo. Um silêncio comovido. Seguiu-se à confissão. Helena, que sempre vira Rodrigo como o arquiteto de seu ostracismo, sentiu uma nova compreensão nascer dentro dela. O homem à sua frente não era apenas o calculista homem de negócios que ela conhecia, mas também alguém que carregava suas próprias culpas e arrependimentos. Mesmo assim, faltariam 20%, sinalizou Gabriela, quebrando o momento emocional com seu pragmatismo habitual. Eu posso arcar com essa porcentagem, respondeu Helena, surpreendendo a todos. Todos esses anos eu estive economizando quase integralmente meu salário. Eu moro na mansão, não pago aluguel nem comida. Ela sorriu com ironia. Ser uma empregada invisível tem suas vantagens econômicas. Eu não posso aceitar seu dinheiro, protestou Martim. Você trabalhou duro demais por ele. É minha decisão, respondeu Helena com firmeza. Minha escolha. Durante 15 anos, outros tomaram decisões por mim. Definiram quem eu deveria ser e como eu deveria viver. Agora é minha vez de decidir. E eu escolho investir em nossa família, em nosso futuro juntos. Martim a olhou com uma mistura de orgulho e gratidão. Então, estendeu a mão para Rodrigo, que a apertou com firmeza. Parece que temos um plano, disse Martim, sua voz carregada de nova determinação. Agora só precisamos executá-lo antes que o ultimato dos Mendonça expire. Gabriela assentiu, já revisando documentos em seu tablet. Prepararei os acordos necessários, disse ela, dirigindo-se à porta. Estaremos prontos para assinar esta noite. Quando ficaram sozinhos no escritório, Helena, Martim e Rodrigo se olharam em silêncio, conscientes de que aquele momento marcava um ponto de virada. As velhas feridas não haviam desaparecido completamente, mas pela primeira vez em décadas vislumbrava-se a possibilidade de uma genuína reconciliação familiar. Sônia estaria orgulhosa, murmurou Rodrigo, mais para si mesmo do que para os outros. Helena assentiu, sentindo a presença invisível de sua irmã entre eles, como um fio invisível que finalmente conseguira reuni-los. 6 meses depois, os jardins da mansão Valença resplandeciam sob o sol da primavera. Mesas elegantemente decoradas pontilhavam o gramado perfeitamente cuidado, enquanto garçons em uniformes formais circulavam oferecendo canapés e taças de espumante aos numerosos convidados. A ocasião não era um casamento ou um noivado, mas algo talvez mais significativo. A inauguração oficial da Fundação Sônia Valença, coincidindo com o que teria sido o 60º aniversário da mãe de Martim. Helena, elegante em um terninho de seda azul cobalto, recebia os convidados ao lado de Martim. Sua transformação nesses meses, e além de seu vestuário ou penteado, havia em seus olhos um brilho de confiança e serenidade, o olhar de alguém que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Você está linda, sussurrou Mercedes, a antiga cozinheira que agora, por insistência de Helena, ocupava o cargo de governanta-chefe da mansão. Parece outra pessoa. Eu me sinto como outra pessoa, respondeu Helena com um sorriso.
Ou talvez, pela primeira vez em décadas, eu me sinta realmente eu mesma. Entre os convidados estavam figuras proeminentes do mundo empresarial, cultural e social de São Paulo, mas também, por pedido expresso de Helena, toda a equipe que havia trabalhado com ela por anos, jardineiros, motoristas, camareiras, cozinheiros, pessoas que nunca antes haviam sido incluídas nas celebrações dos Valença como convidados de honra. Rodrigo se aproximou delas impecavelmente vestido com um terno escuro e uma expressão mais relaxada do que Helena jamais se lembrava de tê-lo visto. Os representantes da Secretaria de Assistência Social acabaram de chegar, informou ele. Estão muito interessados em saber mais detalhes sobre o programa de bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade. Helena assentiu, agradecida. Nos últimos meses, Rodrigo havia demonstrado um apoio inesperado à Fundação, colocando seus numerosos contatos políticos e empresariais a serviço dela. Era como se, depois de anos mantendo as aparências a todo custo, ele finalmente tivesse descoberto a libertação que vinha com a honestidade e a reparação. Irei cumprimentá-los em um momento, respondeu Helena. Primeiro quero me certificar de que Martim está pronto para seu discurso. Ela o procurou com o olhar entre a multidão e o encontrou conversando animadamente com um grupo de jovens que, por seus trajes simples e expressões de espanto com o luxo, ao redor claramente não pertenciam ao círculo habitual dos Valença. Eram as primeiras beneficiárias do programa de bolsas, 10 mulheres selecionadas entre centenas de candidatas, todas com histórias de superação pessoal que haviam comovido profundamente Helena. Ao se aproximar, ouviu Martim falando com entusiasmo sobre as oportunidades que se abririam para elas através da educação e do apoio da Fundação. Sua paixão era evidente e Helena sentiu uma onda de orgulho ao ver como seu sobrinho havia abraçado completamente a missão que ambos haviam definido juntos. Com licença, disse ela suavemente, mas acho que é hora do discurso de abertura, Martim. Ele assentiu, desculpando-se educadamente com as jovens antes de seguir sua tia em direção ao pequeno palco montado sob um elegante toldo branco. Nervoso? Perguntou Helena enquanto caminhavam. Um pouco, admitiu ele com um sorriso. Embora, depois de enfrentar o Conselho de Administração e sobreviver à tempestade midiática dos últimos meses, um simples discurso parece quase um descanso. Helena riu suavemente, lembrando os dias turbulentos que se seguiram à revelação de sua identidade. Como haviam previsto, os Mendonça vazaram para a imprensa os episódios mais controversos de seu passado, gerando manchetes sensacionalistas por semanas. No entanto, a estratégia de comunicação aberta e honesta que Martim insistira em adotar tivera resultados inesperados. Em vez de um escândalo devastador, a história se transformara em um relato de reconciliação familiar e renovação corporativa que havia capturado a simpatia do público. As ações da Valença Corporações, após uma queda inicial, haviam se recuperado, atingindo níveis superiores aos anteriores à crise. A transparência havia gerado confiança, e a criação da Fundação fora recebida como um exemplo de responsabilidade social corporativa autêntica, não como uma mera estratégia de relações públicas. Ao subir no palco, Martim solicitou a atenção dos convidados, batendo suavemente sua taça com uma colherinha. O murmúrio das conversas cessou gradualmente, e todos os olhos se voltaram para ele. Queridos amigos, começou ele, hoje celebramos não apenas a inauguração oficial da Fundação Sônia Valença, mas também uma lição que minha família e eu aprendemos durante estes últimos meses, que a verdadeira riqueza não se mede em ações ou propriedades, mas na autenticidade de nossos relacionamentos e na integridade de nossas ações. Ele fez uma pausa, procurando Helena, na multidão e sorrindo para ela com carinho antes de continuar. Esta fundação nasce inspirada em 2 mulheres extraordinárias, minha mãe, Sônia, cuja generosidade e compaixão continuam vivas na memória daqueles que a conheceram, e minha tia Helena. Ele apontou para ela com um gesto de profundo respeito, cuja coragem e dignidade diante da adversidade representam exatamente os valores que queremos fomentar. Helena sentiu os olhos umedecerem, enquanto os aplausos ressoavam pelo jardim. Muitos,
Dos presentes já conheciam sua história, e os que não podiam lê-la no folder elegantemente desenhado, que fora distribuído entre os convidados, onde Martim e ela haviam decidido contar a verdade completa, sem filtros ou omissões. Nossa missão, continuou Martim, é criar oportunidades para mulheres que, como minha tia em seu tempo, enfrentam circunstâncias difíceis, mas possuem a determinação e o talento para superá-las. Acreditamos que a educação é a ferramenta mais poderosa para transformar vidas, e é por isso que nosso programa de bolsas cobrirá não apenas matrículas universitárias, mas também custos de vida, mentoria personalizada e até oportunidades de estágio em empresas parceiras. Os representantes da secretaria assentiram com aprovação, enquanto os jornalistas presentes tomavam notas furiosamente. Até mesmo os convidados do círculo social mais tradicional, aqueles que inicialmente haviam franzido o senho com a revelação do passado de Helena, pareciam genuinamente impressionados com a iniciativa. Para finalizar, Martim ergueu sua taça. Quero propor um brinde, pela verdade, pela coragem de sermos autênticos mesmo quando é difícil, e pela dignidade que nasce não dos títulos ou aparências, mas da integridade com que enfrentamos a vida. Centenas de taças se ergueram em resposta, e o jardim ressoou com o tilintar do cristal e os aplausos entusiasmados. Helena, comovida até as lágrimas, trocou um olhar significativo com Rodrigo, que ergueu sua taça em direção a ela em um gesto de respeito e reconciliação. Enquanto os convidados voltavam às suas conversas, Martim desceu do palco e se aproximou de sua tia. "O que achou?" perguntou ele com um sorriso. "Perfeito", respondeu ela, pegando as mãos dele entre as suas. "Sua mãe estaria imensamente orgulhosa do homem em quem você se tornou." Martim assentiu, seu olhar momentaneamente distante, como se pudesse sentir a presença de Sônia entre eles. "Sabe", disse ele após um momento, "às vezes me pergunto como teria sido crescer sabendo que você era minha tia. Todas as conversas que poderíamos ter tido, os conselhos que você poderia ter me dado abertamente, eu também já pensei nisso", admitiu Helena. "Mas talvez não devamos lamentar pelo passado que não foi, mas celebrar o presente e o futuro que estamos construindo agora." Ela fez uma pausa, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. "Durante 15 anos, vivi uma vida pela metade, escondendo meu verdadeiro eu. Não foi culpa apenas do Rodrigo ou das circunstâncias. Foi também minha escolha, meu medo de enfrentar a verdade e suas consequências. Todos nós tomamos decisões difíceis", respondeu Martim com sabedoria. "O importante é que agora estamos escrevendo uma nova história, juntos e sem máscaras." Um jovem assistente se aproximou deles, informando que um grupo de potenciais doadores desejava falar com os fundadores. Com um suspiro de resignação diante das obrigações sociais, ambos se dirigiram ao grupo, indicado, representando agora publicamente o que sempre foram no fundo. Uma família unida por laços mais fortes que o sangue, fortalecidos pelas provações e pelos segredos finalmente revelados. Horas mais tarde, quando o último convidado havia partido e o jardim estava iluminado apenas pelas luzes dispersas e pela lua crescente, Helena se viu sozinha no pequeno mausoléu da família, onde Sônia e Santiago Valença descansavam. Ela havia trazido um buquê de camélias brancas, as favoritas de sua irmã, e as depositou delicadamente sobre a lápide de mármore. "Eu consegui, Sônia", sussurrou ela na quietude da noite. "Finalmente encontrei a coragem para reivindicar meu lugar, para viver com a dignidade que você sempre me pediu para não esquecer." Um vento suave moveu as folhas das árvores ao redor, como um suspiro de aprovação vindo do além. Helena sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Na noite anterior, ela havia tomado uma decisão importante, embora Martim tivesse insistido para que ela se mudasse para o quarto principal da mansão. Ela escolhera manter seus aposentos simples na área que antes era de serviço, não como um ato de humildade forçada, mas como um lembrete de onde ela viera, de tudo o que vivera e superara. "A dignidade não está em onde você dorme", explicara ela a um Martim confuso, "mas em como você acorda todas as manhãs, sendo fiel a si mesmo." Agora, enquanto contemplava as estrelas sobre o jardim, que por tantos anos ela havia mantido sem
poder apreciá-lo plenamente, Helena sentia que havia completado um círculo. Ela não era mais a serviçal invisível, nem a parente vergonhosa que precisava se esconder. Era simplesmente Helena, com seu passado imperfeito, seu presente reconstruído e um futuro cheio de possibilidades. Ao retornar à mansão, notou uma luz acesa no escritório de Martim. Espiando discretamente, encontrou-o revisando documentos com uma expressão concentrada. "Trabalhando até tarde?" perguntou ela suavemente. Ele levantou o olhar e sorriu, deixando os papéis de lado. "Apenas finalizando alguns detalhes dos contratos de bolsa", respondeu ele. "Quero que tudo esteja perfeito." Helena entrou e sentou-se à frente dele, no mesmo lugar onde, meses atrás, seu confronto com Luciana havia começado, o momento que desencadeara toda essa transformação. "Já está perfeito", disse ela com convicção. "Não pelos documentos ou pelos recursos, mas pela intenção por trás deles. Você está mudando vidas, Martim. Nossa história pessoal se transformou em algo muito maior do que nós." Ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. "Sabe o que uma das bolsistas me disse hoje?" comentou ele com um sorriso. "Que depois de ouvir nossa história, ela entendeu que a verdadeira nobreza não está nos sobrenomes ou nas fortunas, mas na capacidade de se manter digno mesmo quando tudo parece conspirar contra você." "Uma garota inteligente", respondeu Helena com aprovação. "Devemos contratá-la quando ela terminar os estudos." Ambos riram, compartilhando um momento de cumplicidade que seria impensável alguns meses antes. O caminho não fora fácil, e certamente ainda enfrentariam desafios, mas a base sobre a qual agora construíam era sólida. Verdade, respeito mútuo e, acima de tudo, a dignidade recuperada que nenhuma riqueza poderia comprar e nenhuma adversidade poderia lhes tirar novamente. Enquanto a noite avançava sobre São Paulo, a mansão Valença, que por anos guardara segredos dolorosos por trás de seus muros imponentes, agora respirava um ar novo. Não era mais apenas um símbolo de poder e privilégio, mas um testemunho de que a verdadeira riqueza não reside no que possuímos, mas em quem escolhemos ser quando enfrentamos nossos medos e reivindicamos nossa identidade autêntica. E nessa verdade, tanto Helena quanto Martim haviam finalmente encontrado seu maior tesouro: a liberdade de serem plenamente eles mesmos, sem máscaras, sem segredos, sem vergonha. Uma liberdade que, como haviam descoberto, era o alicerce mais sólido para construir não apenas uma família, mas também um legado que transcenderia muito além de suas próprias vidas. Se esta história extraordinária te emocionou e cativou, deixe seu like, junte-se à nossa comunidade se inscrevendo, espalhe este conteúdo entre as pessoas que você conhece e nos conte o que achou na seção de comentários. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais relatos fascinantes como este. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, cheias de emoção e drama.